tinha um rosto como de um anjo. Né? Isso chama a atenção, chama muita atenção. Então, nessa palavra sobre a fé de Estevão, nós temos esse versículo. Falando sobre a pessoa de Estevão. Quem era Estevão? Estevão, ele foi um dos diáconos que havia na igreja primitiva, dos primeiros cristãos. A Bíblia relata que a igreja estava crescendo, né, para a glória de Deus, né? Que a Bíblia em Atos ela diz que a cada dia Deus acrescentava quem se havia de salvar. Então todo dia estava tendo salvação de alma. Estava um negócio maravilhoso. Só no episódio de Atos 2 já foram quase 3.000 almas. Já no capítulo 4 já são mais quase 5.000 almas. Então era uma igreja que estava crescendo bastante. E era uma igreja que estava na liderança dos 12 apóstolos, né? Os 11 originais e o apóstolo Matias. E algo interessante é que em todo esse crescimento, quanto maior o número de pessoas, mais trabalho tem para a liderança. Isso é verdadeiro, isso é real. E o que aconteceu? Que a igreja era principalmente formada de cristãos judeus e cristãos gregos. Né? A igreja era separada principalmente desses dois povos. Né? E aconteceu que os gregos começaram a murmurar contra os judeus. Né? Eles começaram a murmurar dizendo que as suas viúvas e os seus órfãos não estavam recebendo um cuidado devido. E dos judeus estavam, e aquela coisa. Ou seja, a igreja começou a surgir alguns problemas, conforme o número de pessoas aumentava. E começou a ter necessidade de pessoas para auxiliar os apóstolos. Só os apóstolos sozinhos não iam dar conta. E por isso foram constituídos os diáconos. E a palavra diácono significa servo, e até mesmo escravo. Alguém que foi colocado para servir, para obedecer. Os apóstolos, eles disseram que eles não poderiam deixar, digamos, o púlpito para servir as viúvas e os órfãos, porque não dava de dar conta das duas coisas, ou fazia uma ou fazia a outra. E era necessário alguém à frente daquele povo para estar nas orações e trazendo a palavra, para que a igreja crescesse espiritualmente. Então os apóstolos disseram para aquele povo escolher homens de Deus, e eles seriam consagrados como diáconos. Mas não era qualquer homem, eram homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo. Que no versículo 6, versículo 5 em diante, capítulo 6, nós temos sobre isso. E esse parecer aconteceu a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, e Timon, e Parmenas, Nicolau, procedido de Antioquia. Está certo. E os que apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Nesse versículo, do versículo 5 ao 7, ele vai falar quem são os diáconos que foram escolhidos. Dá o nome de cada um deles. E o primeiro da lista é Estevão. Veja que para Estevão o texto dá um destaque. Né? O texto ele diz que temos Estevão, aí ele coloca entre vírgulas, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Né? Tem um destaque para a pessoa de Estevão. Porque o diácono, o servo do Senhor, ele deve ser esse homem cheio de fé, esse homem cheio do Espírito Santo, esse homem que está na presença de Deus, esse homem que tem o poder de Deus na sua vida. E Estevão, ele foi essa pessoa, ele foi esse homem modelo, um varão valoroso, né? Uma pessoa de grande valor, e foi colocado como diácono. A gente também vê que o poder de Deus era real na vida de Estevão. Deus usava ele para operar milagres. Está no versículo 8 que diz: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Né? O texto ele afirma o poder de Deus que era real na vida de Estevão. Né? Algo que tem nesse texto que é importante entender. Veja, como foi que essa história começou? Os apóstolos estavam com a igreja crescendo e havia necessidade de cuidar das viúvas e dos órfãos. Então foi colocado os diáconos e eles desempenharam esse serviço. E entre eles Estevão, que eu disse. Só que note, a Bíblia não relata que Estevão cuidou só das viúvas e dos órfãos. Mas ela também diz
que ele era usado nas mãos de Deus através de poder. Ele tinha o poder de Deus na sua vida. Isso é muito interessante. Isso vai perfeitamente na palavra diácono. Como eu disse, diácono significa servo. E Jesus, na sua palavra, ele disse que um servo que só faz o que é mandado é um servo inútil. Foi mandada a irmã apenas limpar essa parte da igreja. Não precisava limpar o púlpito não, digamos assim. Né? Só que ela foi e limpou o púlpito. Então ela agiu como boa serva. Mas aquele que faz apenas o que é ordenado, Jesus disse que é um servo inútil. Literalmente. Só que Estevão, ele não se conformou com o que foi entregue nas mãos dele. Eu não digo não se conformar no sentido de se levantar contra os outros porque achou coisa pouca. Não. É não se conformar no sentido de ter prazer em Deus, de ter recebido a honra de servir como diácono. Ele gostou de poder desempenhar aquela função de cuidar das viúvas e dos órfãos. E nesse prazer que ele tinha de servir ao Senhor, Deus derramou mais ainda sobre a vida dele. E ele não cuidou só das viúvas e dos órfãos, mas o Senhor derramou o seu poder na vida dele. Derramou o poder dele sobre a vida de Estevão. E a gente vê que tudo isso trouxe algumas consequências. Por quê? Porque Estevão estava como um homem de Deus. E o homem de Deus tem um inimigo. E esse inimigo são os demônios, é Satanás. Satanás, ele não tem prazer de ver ninguém crescendo na fé. Tem prazer de ver ninguém servindo a Deus com o seu melhor, com alegria. Mas ele quer ver a gente fracassando. E Estevão começou a ser perseguido. Os líderes fariseus, note, o texto diz que os sacerdotes obedeciam a fé. Alguns dos sacerdotes, maravilhados com a palavra pregada pelos apóstolos e pelos diáconos, começaram a aceitar a Jesus, abandonar a doutrina judaica e viver no cristianismo. Já outros sacerdotes, eles se enfureciam com aquilo e começaram a perseguir o povo de Deus. Estevão, ele foi perseguido. Várias pessoas vinham até Estevão e ficavam tentando contradizê-lo na palavra, davam perguntas difíceis, no intuito de fazer com que Estevão errasse, envergonhasse ele diante do povo, né? Como se ele fosse um homem de Deus, ele conseguiria responder essa pergunta. Era tipo isso que eles tentavam fazer. E a gente vê isso lá no versículo 9 em diante, diz: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados de libertinos, e dos sireneus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que falava. Veja isso. Então, aqueles homens não gostaram da atitude de Estevão, de estar operando milagres e estar servindo. E passaram a persegui-lo, a caluniá-lo, coisa desse tipo, né? Tentando envergonhá-lo na palavra. Só que veja, Estevão não foi envergonhado na palavra. Ele era um homem cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Não importava o que eles fizessem para confundir Estevão, eles não conseguiam. O texto diz que não conseguiam resistir a Estevão. Isso vai perfeitamente na nossa vida. Porque eu posso dizer que cada um de nós é um servo do Senhor. Não especificadamente um diácono, né? Porque na igreja tem essa hierarquia, tem consagração de cargos. Mas da mesma forma que um diácono é colocado para servir, cada um de nós também é. Cada um de nós está dentro deste templo. Fazemos parte da vida cristã para servir a Deus. Somos servos do Senhor. Então, dessa forma, a palavra que nós vemos em Timóteo, que veio nas cartas pastorais, falando sobre como deve ser a conduta de um diácono, vale para a nossa vida. Vale para a nossa vida cristã. Vale muito para a nossa vida. E como Estevão, nós devemos não nos conformar. A gente não deve simplesmente se conformar com uma coisa que eu estou fazendo para Deus e pronto. Porque quando você se conforma de fazer algo, você começa a relaxar, começa a fazer as coisas com desleixo. E a Bíblia diz em Jeremias que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente é maldito. Está debaixo de maldição. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um exemplo. Uma pessoa é colocada como regente. Ele começou a envolver o vocal. E ficou naquela coisa linda, e o vocal canta, e aquela coisa abençoada. Só que ele se conforma em cantar só os mesmos na vida toda. Aí começa a ficar naquele desleixo, naquele desmanteiro. Não dá certo. Tem que levar para frente. Tem sempre que estar buscando um renovo. E é uma coisa que a gente vê muito, né? Até na nossa igreja. Mas a gente tem que buscar esse renovo. A gente não deve se conformar, mas devemos buscar mais.
Essa foi uma atitude de Estevão. E Deus honrou a atitude dele. Veja, ele foi usado nas mãos de Deus com poder. A gente vê que Estevão, ele não só servia, mas ele também ministrava a palavra, como foi dito aqui no texto. E Jesus, lá no livro de Marcos, nos evangelhos, na verdade, Jesus, na sua palavra, ele diz que a palavra que nós pregarmos, tudo aquilo que nós anunciarmos, seria confirmado com o poder de Deus. Né? Ele diz, estes sinais seguirão a todos, veja, a todos os que creem em meu nome. Falarão novas línguas, expulsarão demônios, curarão enfermos, ressuscitarão até mortos. É o que Jesus disse na sua palavra. Então, se nós temos a verdadeira fé de Estevão em nossos corações, nós vamos sim servir ao Senhor. Seremos esses servos fiéis. Serviremos a Deus. Nós vamos também ter cuidado da sua palavra. Vamos pregar a palavra de Deus como Estevão pregava. Mas não é de qualquer forma. Nós vamos ter sabedoria. Nós vamos ter conhecimento e entendimento de Deus. E esta palavra que é pregada, ela vai ser confirmada com milagres. Literalmente. Glória a Deus. Muitas pessoas hoje em dia não acreditam em milagres. Muitos poderiam dizer até que eu estou sendo louco e dizer que Deus vai fazer milagre hoje em dia. Na verdade, os milagres não acabaram. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez milagres no passado, na época de Estevão. Ele faz milagres hoje e ele fará eternamente. Porque ele é o Senhor. Então Deus, ele quer fazer cada um de nós de um Estevão da fé. O primeiro ponto é esse, servos. Gravem isso no coração. Essa é a nossa condição de servos. Jesus disse que aquele que quer ser o maior, né, quer ser o líder, digamos assim, seja o maior servo de todos. Sirva a todos. Então, se você deseja algum cargo na igreja para ser usado nas mãos de Deus, você não vai conseguir isso se exaltando. Você vai conseguir isso servindo. Porque o líder existe para servir. Então, servir é muito importante. Muito importante. Por isso que estou focando muito nisso. E em todo esse percurso de Estevão, a gente vê sofrimento. Essa parte de ser perseguido, de virem perguntas a ele, foi só o começo da perseguição. Só o começo. E nós vemos se cumprir na vida de Estevão a palavra do apóstolo Paulo que diz que nós vamos passar pelos sofrimentos de Cristo. Da mesma forma que o nosso Senhor Jesus sofreu, nós também vamos sofrer. Nós vamos enfrentar problemas, vamos enfrentar dificuldades. A gente vê nos evangelhos que Jesus também foi perseguido pelos fariseus. Jesus, ele era chamado de Filho de Deus. E Jesus, ele pregava a palavra com autoridade. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus que as multidões se impressionavam da doutrina dele. Ficavam maravilhadas com a palavra de Jesus, porque ele pregava com autoridade, diferente dos escribas e fariseus. Nisso, os fariseus, aqueles religiosos, eles tinham muita inveja de Jesus e começaram a persegui-lo. E uma das primeiras formas de perseguição foi a mesma de Estevão, foi na palavra. Então a gente vê que Estevão passou pelos sofrimentos de Cristo, nessa questão da palavra. Como é que eu provo isso? Porque a Bíblia relata que um homem chegou até Jesus e ele disse: a quem nós devemos pagar, né, os tributos? A César, né? Devemos dar os tributos a César ou à casa de Deus? E aí, para quem que tem que dar os tributos? Para quem deve ser pagados os impostos? Aí era uma pergunta bem difícil. Porque se Jesus dissesse que devia pagar a Roma, a César, o imperador, ele seria, digamos, perseguido pelo povo. Porque todo aquele povo odiava os romanos. Porque eles viviam debaixo do jugo romano, debaixo do poder romano. Eles não gostavam do governo romano. E se Jesus dissesse que deveria pagar a Moisés, aí ele seria preso pelo Império Romano por traição. Né? Então era uma pergunta bem difícil. Qualquer resposta traria mal sobre Cristo. E aí, como é que ele ia responder isso? E nós ficamos maravilhados quando vemos a resposta dele. Ele pediu uma moeda, né? Ele pegou uma moeda e levantou e disse: de quem é essa imagem? E eles responderam: de César. E de quem é a escritura que há nesta moeda? De César. Então Jesus disse: então dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Então foi uma palavra forte e surpreendeu. E a Bíblia vai registrando que Jesus, ele emudeceu, ele calou mesmo a boca daqueles religiosos.
Alguns, quando ele calava a boca desse daqui, os outros ficavam revoltados e já vinham com palavra. E ele calava a boca deles também. Porque ninguém conseguia resistir à doutrina com que Cristo falava. E a gente viu isso na vida de Estevão, aqui no versículo 10, versículos 9 e 10. E nós, como cristãos, devemos ter esse entendimento da palavra. Por isso que é importante a igreja de Cristo estar sempre estudando a palavra de Deus, estar sempre buscando na palavra do Senhor. Porque isso acontece. Acontece muito. Hoje a gente vê muito essas brigas religiosas, essa discussão. Mas olha, veja bem, vocês não devem discutir religião, entrar num bate-boca com alguém de outra religião. Eu estou dizendo que a igreja deve estudar a palavra, ela deve amar a palavra e deve estar preparada. Porque se alguém vier com pergunta, você responda. Mas também não vá discutir religião, porque isso é feio, isso é muito feio. Estevão não discutia religião não, gente, ele só respondia com autoridade. Né? Eles dão um foco nessa parte aqui. Agora falando sobre os outros sofrimentos que Estevão passou, está do versículo 11 em diante, no capítulo 6. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes profetizar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e os levavam ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então veja, Estevão era tão cheio de Deus, era tão cheio do Espírito Santo, e tinha tanta palavra de Deus na vida dele, que ele não conseguia enganar Estevão. A única forma que eles arranjaram foi de incriminá-lo, foi de dar falso testemunho contra Estevão. Não conseguiram dar jeito nele através da palavra, então foram no falso testemunho. E aqui nós também vemos os sofrimentos de Cristo. A gente vê isso, né? Porque a gente vê na palavra de Deus que Jesus ele foi levado ao tribunal. Só que ele foi levado injustamente. A gente vê que quando Jesus estava sendo julgado justamente, né, as testemunhas que também foram pagas para dar falsos testemunhos começaram a se contradizer. E um dizia uma coisa e outro dizia outra. E eles não conseguiam chegar ao consenso. Tanto que aquele próprio tribunal chegou àquela realidade. Eles enxergaram que não poderiam condenar a Jesus, porque não havia mal nenhum deles. Né? Então o tribunal, o sinédrio dos judeus, não conseguiu encontrar mal nenhum em Jesus. Pilatos, da mesma forma, também não encontrou mal nenhum em Jesus. Não encontrou. Né? Porque o nosso mestre era santo. E a única forma que eles conseguiram foi através de mentira, dizendo que Jesus estava contra o Império Romano também. Então a gente vê os sofrimentos de Cristo. E é algo que os irmãos devem se conscientizar. Muitas pessoas elas não vão gostar da vida cristã que vocês levam. Não vão gostar de ver vocês cantando na igreja e pregando o evangelho. Isso pessoas fora da igreja e pessoas dentro da igreja. Pessoas dentro da sua família também. Isso acontece. Às vezes dentro da própria igreja, tem aquela pessoa que tem inveja de você e começa a fazer coisa, começa a espalhar mentira para te atingir. Isso acontece. Infelizmente há isso no meio da igreja de Cristo. E também dentro da sua própria família. Porque Jesus disse que nós seríamos odiados de todos por causa da palavra. Até mesmo dos seus familiares. Ele chega a dizer que ele veio trazer espada à terra, trazer luta. Quando diz trazer espada, não é que Jesus veio trazer guerra. É no sentido de que as pessoas não vão gostar da nossa vida cristã. As pessoas vão nos aborrecer, porque nós levamos uma vida com Deus. E até na nossa própria família seremos perseguidos. Então isso é muito sério. Isso é muito forte. E novamente, sofrimento de Cristo. O próprio Jesus foi perseguido pela sua família, porque o Evangelho de João relata que nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Né? Então a gente vê tanta luta, vê tanto sofrimento, tanta perseguição e já começa a desanimar. Só que não é para desanimar. Porque no livro de Tiago, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar. É motivo de toda alegria quando passarmos por muitas tribulações. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que a leve e momentânea tribulação que nós passamos, ela gera um peso eterno de glória. Então, irmãos,
Nós realmente enfrentamos muitas coisas que nos angustiam, como eu já disse, na igreja, na família, em casa, no trabalho, em tudo quanto é coisa, nos perseguindo porque somos cristãos. Mas isso não é motivo para você desanimar e desistir da fé e não vou mais cantar porque os irmãos ficam só me perseguindo, não. Não é motivo para você desanimar. Se as pessoas estão te perseguindo porque você serve a Deus, então sirva mais ainda a Deus. Jesus, ele disse, se alguém bater na tua face, dê a outra. Então não desista por causa de uma ação de uma pessoa, mas persista, busque mais, né? Busque mais, persevere. Glória Né? a Jesus. E para finalizar, né? Falando sobre, então, como eu disse, Estevão foi levado ao tribunal, injustamente. Né? E às vezes a gente é levado ao tribunal da boca das pessoas injustamente. Né? As pessoas proferindo mentiras. E nesse tribunal, eles começaram a dar várias acusações, como já foi lido no texto bíblico. Só que enquanto eles acusavam a Estevão, eles falavam mal de Estevão, eles caluniavam Estevão injustamente, todos, não foram só alguns, foram todos aquelas pessoas que estavam reunidos naquele lugar para julgar a Estevão, viram o seu rosto como de um anjo. Como diz o versículo 15, então todos os que estavam assentados no conselho fixaram os olhos nele e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Né? Aí você pode se perguntar, e agora, o que é que eu faço com esse irmão que me persegue? O que é que eu faço com a minha família? O que é que eu faço com o pessoal de fora que me persegue? Né? Você é inimigo deles? Não. Jesus, ele disse que devemos amar aquele que nos persegue. Você deve perseverar em servir a Deus, deve perseverar no seu ministério, você deve perseverar. Se a pessoa está te perseguindo, ore por essa pessoa, ame esta pessoa. Porque você começar a ter problema com essa pessoa, começar a ter inimizade com ela, só vai piorar a situação, não vai resolver nada. Agora, se você buscar uma vida com Deus, essa pessoa que te persegue vai começar a ver Deus na sua vida. Ela vai começar a ver, antes ela te olhava com um olhar de inveja, mas de toda essa inveja ela vai começar a perceber que ela está agindo como uma tola, porque você está servindo a Deus. Ela vai ver a sua face como de um anjo, vai ver a sua face como um verdadeiro servo do Senhor. E é assim que cada uma das pessoas deve nos ver. As pessoas devem ver Deus na nossa vida. Porque mais bonito do que eu ver Deus na minha vida, as pessoas verem Deus na minha própria vida. Tanto que Jesus disse, né, que quando praticarmos a sua palavra, nós seremos reconhecidos como seus servos. Isso se cumpriu no livro de Atos, em que a Bíblia diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Né? É muito bonito que eu já ouvi um testemunho da mãe do Maurício. Foi uma mulher que ela foi trabalhar, que o marido dela trabalha com essas coisas, e ela foi lá ajudar ele. Né? E ela conversando com a mulher perguntou para ela se ela era crente. A mulher nem conhecia ela. Só pelo jeito, olha, porque ela é nova convertida, só pelo jeito dela agir, só pela forma dela se portar, a mulher reconheceu que ela era uma cristã. Então é assim, as pessoas devem nos ver como cristãos. Quem nos ama, veja cada um de nós como um verdadeiro cristão. E até mesmo os que nos odeiam, veja cada um de nós como um cristão, para que se cumpra a palavra de Deus. Glória a Deus. Só que o texto continua, a história continua, e Estevão ele traz uma palavra. Ele começa a mostrar nessa palavra quem era Jesus. Porque eles estavam acusando Jesus, eles acusaram Estevão dizendo que Jesus era um herege, que ia destruir o templo e aquilo tudo. Falando essa história, né? Aí Estevão ele começou a falar da história do povo judeu. Ele fez um resumo, desde a época de Adão, de Abraão, dos patriarcas, até a época de Cristo. E foi revelando que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Foi mostrando o Senhor. E enquanto ele dava aquela palavra, Estevão, ele teve uma revelação. A Bíblia diz que Estevão ergueu os seus olhos para o céu e ele viu os céus abertos. E ele viu o Filho de Deus em pé, à destra de Deus. E quando ele disse que viu o Filho do Homem à destra de Deus nas alturas, aqueles fariseus se iraram profundamente. E eles taparam os seus ouvidos e começaram a dizer que ele estava blasfemando. E eles pegaram Estevão, arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram. Estevão morreu apedrejado. Estevão pode até ter morrido debaixo daquela perseguição. Só que ele morreu como homem de Deus. Ele morreu vendo Jesus em pé, intercedendo por ele.
E isso cumpre o versículo, cumpre o texto oficial que foi lido nessa noite. Em que aquele texto de João, de 1 João que nós lemos, ele relata que Jesus, ele é o nosso advogado fiel, justo, para perdoar nossas falhas e nossos pecados. E lá estava ele, em pé, como um advogado fiel, como um intercessor, intercedendo por Estevão. Estevão morreu apedrejado, mas morreu cheio do Espírito Santo e foi para a glória de Deus, recebido nas alturas. Né? Isso tudo é maravilhoso. E Estevão, ele realmente era um homem de Deus. Porque às vezes é difícil amar quem nos persegue. Nós devemos admitir isso. Né? A gente deve orar, Deus ajuda-nos a amar as pessoas que nos perseguem. Estevão, enquanto era apedrejado, não era na hora que ele estava dando a palavra, era no momento que ele estava lá, jogado no chão, pedra tacando na cabeça dele, ele exclamou em alta voz, e ele disse: Senhor, não lhes impute esse pecado, não os condene por causa desse pecado, porque eles não sabem o que fazem. No momento da morte, ele perdoou os que o matavam. Ele perdoou aqueles que estavam tirando a sua vida. Isso sim é um verdadeiro amor. Isso sim é um verdadeiro homem de Deus, que estava ali para servir com a sua própria vida. Alguém pode se desanimar. E aí? Tu está querendo dizer que eu vou morrer nessa caminhada? Eu vou ser apedrejado? Estevão, ele realmente morreu apedrejado. Só que isso me lembra de uma frase muito bonita que diz: nos enterraram, mas não sabiam que nós éramos sementes. Estevão, ele morreu, ele foi enterrado, ele foi apedrejado, mas ele morreu como uma semente do Evangelho. E pela fé daquele homem, a palavra de Deus foi pregada nessa terra. De tal forma que isso aconteceu há 2.000 anos atrás. E mesmo assim eu estou aqui nesta noite falando da fé daquele homem de Deus. Porque ele morreu como a semente do Evangelho. E cada um de nós deve ser essa semente do Evangelho. Porque, veja, uma semente, quando ela é enterrada, ela não vai gerar a planta se ela não morrer. A semente, ela é enterrada e ela, digamos, se deterioriza, ela se acaba, ela morre praticamente. E quando ela morre, ela germina e produz aquela planta. Então, tem que padecer. Nós padecemos dores e padecemos sofrimentos para que venha crescer essa planta, essa árvore do Evangelho. Às vezes nós sofremos muitos, mas em recompensa muitas almas aceitam a Jesus e são salvos e vêm ao pleno conhecimento da verdade. Né? Então, que os irmãos venham guardar essa palavra no coração, venham perseverar como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Tenham uma atitude de Deus na sua vida, perdoem de verdade. E para encerrar mesmo, eu falo para encerrar e eu encerro. Para encerrar, irmãos, tem algo que me chama a atenção muito, porque esse texto de Estevão, ele é impressionante, muito impressionante. Porque eu falei no começo sobre a dedicação de Estevão, né, que ele foi subindo, ele foi servindo as órfãs e viúvas, foi pregando a palavra e foi no poder de Deus. Né? Isso vale para a vida de cada irmão que está aqui. Né? Para cada irmão. Nós devemos buscar progredir. Vamos olhar para uma empresa. Quando você vai buscar um emprego, você vai levar o seu currículo, toda a sua capacitação, né? E eles te perguntam naquela entrevista, como é que você se imagina na minha empresa daqui a 10 anos? Que benefício você quer trazer na minha empresa? Como é que você se imagina progredindo dentro da minha empresa em todos esses anos? O que é que você me diz? Uma pergunta que eles fazem em uma entrevista de emprego. Então, digamos que, comparando o reino de Deus com uma empresa, a empresa celestial, em que o objetivo dessa empresa é ganhar almas para o reino de Deus. Qual é o plano para a sua vida cristã daqui a 10 anos? Como é que você se imagina daqui a 10 anos? Se imagina como um grande pregador do Evangelho? Se imagina saindo pelas nações cantando, sendo usado no poder de Deus? Quais são os seus sonhos? Às vezes nós temos muitos sonhos dentro de uma empresa crescendo e subindo, né? Alguns querem ser até presidente da empresa. Temos muitos sonhos dentro de faculdade, uma pessoa começa fazendo um curso e faz outro, e vai subindo nos graus da sua capacitação, e cada vez mais. Começa com a graduação, passou-se um tempo, já está pós-graduado, já está no mestrado, já até mesmo um doutorado. Vai subindo. Mas na casa de Deus a gente não vê isso. As pessoas se conformam, né? Elas não querem buscar mais. Isso está errado. Cada um de nós deve ser como Estevão. Devemos buscar mais. Não se conforme com o que você tem agora. Busque mais. Deseje cargos. A Bíblia diz que aquele que deseja o diaconato, ou que deseja o presbitério, seja quem deseja ser um diácono, que deseja ser um pastor,
ele tem um desejo muito excelente em seu coração. Ele tem um desejo maravilhoso. Qual é o desejo excelente que há em teu coração? Como é que você se imagina no decorrer desses meses? Como é que você se imagina no ano que vem? Será que tudo que você imaginou no ano passado está se cumprindo neste ano? Qual é o seu sonho para daqui a 10 anos? Né? Quais são os seus pensamentos? Então não se conforme. Busque mais e mais em Deus. Como diz a palavra do Senhor, que viemos crescer de glória em glória, até a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Amém.